Desde já eu passo a apresentá-lo. A nossa disciplina é Direito Penal 4, dos crimes em espécie 2. Então, semestre passado, vocês trabalharam a parte especial do Código Penal, que iniciou lá no artigo 121, e vocês trabalharam até ali mais ou menos dos crimes contra a organização do trabalho. E agora nós vamos estar dando essa sequência. Então, é a parte especial, que é dividida em dois períodos. Uma parte, nós temos o estudo que inaugura lá com os crimes dolosos contra a vida, né, e prossegue, e a outra parte, no quarto período, e a outra parte é essa parte que nós trabalhamos aqui hoje. Nós teremos 80 horas aula teórica, nossa disciplina é teórica. Vocês já me conhecem, né? Tanto tenho especialização quanto mestrado na área que nós trabalhamos. A nossa ementa, ela inicia ali dos crimes contra a propriedade material. Também damos sequência com os crimes contra a organização do trabalho, os crimes contra a incolumidade pública, os crimes contra a saúde pública, contra a fé pública, contra a administração pública, alguma legislação penal extravagante, a gente irá trabalhar, claro, com uma noção geral. Trabalharemos também os crimes contra a economia popular, crimes de imprensa e também a lei de contravenções penais. Nosso objetivo geral é avaliar, claro, nos afastando do senso comum e buscando, claro, uma crítica, né? Nós vamos trabalhar com alguns tipos penais, né? Claro que esses tipos penais, como eu já falei para vocês, eles estão presentes na parte especial do Código Penal brasileiro. Esse é o objetivo geral. Entre os objetivos específicos, precisa ficar bem claro a compreensão para que o conteúdo seja fixado com relação aos crimes contra a propriedade imaterial, também os crimes contra a administração pública praticados por funcionário público e também contra a administração em geral praticados por particular. Vamos estudar também a lei de contravenções penais, tá? Esses são os nossos objetivos específicos. Conteúdo, né, programática. Este plano de ensino, ele está em construção. Estar em construção, caso ao final da minha fala vocês tenham alguma dúvida ou queiram trabalhar de uma forma diferente ou queiram acrescentar algo aqui, eu estou à disposição. Só não posso tirar conteúdo, tá? Porque a gente precisa o quê? Trabalhar nossa ementa por completo. Hoje, né, nós temos aí dia 6 de agosto, a apresentação aqui do plano. Se a gente tivesse já com o ambiente virtual, eu já estaria trabalhando uma atividade com vocês. Porque agora as aulas, elas vão seguir o seguinte método. Primeiro, o professor ele vai deixar uma leitura, uma referência bibliográfica, pré-aula. Então, pré-aula, vocês terão que ler, né? Terão, assim, que ler se tiver tempo, claro. Mas ficará o quê? À disposição de vocês essa referência bibliográfica da aula que nós teremos, da nossa aula síncrona, né? Nesse momento, assim como esse plano de hoje. Então, depois dessa referência que vai ser deixada lá, nós vamos também deixar pré-aula, antes da aula, algum tipo de objeto de aprendizagem. Um mapa mental, ou um fluxograma, ou um artigo para leitura,
ou a indicação de um livro, de leitura de algumas páginas de um livro da biblioteca, enfim. Agora foi discutido pelo colegiado e nos foi informado que agora deve seguir esse ritmo. E aí, que horário que nós vamos nos encontrar aqui, né, nessas salas virtuais? Nós vamos nos encontrar às 7 horas, no máximo 7h15 da noite. Então, 7h15 da noite, no nosso dia de aula, que será todas as quintas-feiras, nós teremos esse encontro, né, dessa aula síncrona, em tempo real. Então, aqui, pela plataforma Zoom, eu vou expor o conteúdo de acordo com o cronograma que eu estou aqui apresentando para vocês. E após essa exposição vai durar por volta aí, vamos colocar de 1h, 1h20, mais ou menos, tá? De acordo com o conteúdo, claro. Então, esse vai ser o quê? Esse vai ser o nosso encontro de forma síncrona. Depois dessa aula síncrona, em que eu exponho o conteúdo, vocês terão à disposição de vocês, lá na sala virtual, no ambiente virtual, uma atividade pós-aula. É um questionário. Normalmente esse questionário vai ter aí 2, 3, 4 questões. Referente a quê? Referente à aula síncrona apresentada. E após vocês fazerem, né, essa atividade, nós teremos a atribuição de uma nota. Vai ser 2 décimos, mais ou menos, para cada atividade referente a essa aula síncrona, tá? Hoje, vocês será a apresentação do plano. Na nossa aula, nós vamos trabalhar o título 3 dos crimes contra a propriedade material sobre a violação do direito autoral. Como que vai ser, né? Vai ser assim, eu vou deixar lá, quando a sala virtual estiver pronta, uma referência bibliográfica antes da aula. Vou trabalhar com objeto de aprendizagem, posso deixar um mapa mental, posso deixar um mapa conceitual, né? Ou pedir para vocês lerem um artigo, enfim. E aí vocês leiam. E por volta das 7h15, no máximo, quinta-feira que vem, nós estaremos tendo um momento como esse, né? Uma aula síncrona, tá? E lá tem um link, fale com o professor, que vocês vão poder também estar tirando as dúvidas. Inclusive, após a minha fala, se tiver alguma dúvida, a gente pode tirar, inclusive, ao final da fala. Tranquilo, tá? Estou à disposição. Então, é isso. Esse vai ser dia 13 de agosto. Nós trabalharemos os crimes contra a fé pública. Quem tiver com Código Penal, quiser abrir aí, tá? Então, trabalharemos os crimes contra a fé pública, moeda falsa, falsificação de documento público, uso de documento falso. Em sequência, falsificação de documento particular, falsidade ideológica. Continuando, outras falsidades, falsa identidade, fraudes em certames de interesse público. E aí a gente encerra esse título 10 da parte especial do Código Penal. Dia 10 de setembro, nós iniciaremos o estudo aí dos crimes contra a administração pública. Temos uma introdução, trabalharemos o que são crimes funcionais próprios, impróprios, trabalharemos o conceito de funcionário público. Qual o procedimento previsto para um crime que é praticado por funcionário público? Vamos estar relembrando um pouquinho dos conceitos de classificação de crimes, né? Aqui é um crime que é próprio,
ou não, independência das instâncias, trabalharemos o princípio da insignificância, peculato, peculato culposo, peculato mediante erro de outrem. E aqui nós encerramos essa primeira parte dos nossos estudos e teremos na semana, que já está estipulada, inclusive no calendário acadêmico, dos dias 14 a 19 de setembro, nós teremos a nossa primeira verificação de aprendizagem online. Sequência, teremos, depois da primeira VA, nós teremos a devolutiva, a avaliação, alguma dúvida, inclusive aqui na nossa aula síncrona, tranquilamente, tá? Ou se vocês também mandarem alguma dúvida lá no AVA, eu estarei também à disposição para a gente estar tirando essas dúvidas. Às vezes fica alguma questão de forma dúbia, tá? Então, estou à disposição para a gente ter essa devolutiva, esse momento pós primeira VA. E aí a gente continua trabalhando o título 11 do Código Penal, da parte especial, os crimes contra a administração pública. Trabalharemos sobre peculato mediante erro de outrem, peculato eletrônico. E no próximo encontro, concussão, excesso de exação, prevaricação, tem a modalidade imprópria. Dia 8 de outubro, continuaremos a trabalhar os crimes praticados contra a administração, mas a administração em geral. A usurpação de função pública, resistência, a desobediência, desacato, tráfico de influência, corrupção ativa. 15 de outubro, trabalharemos o descaminho, contrabando, impedimentos, perturbação, fraude de concorrência, inutilização de edital ou de sinal, subtração e inutilização de livro, documento. 2 de outubro, trabalharemos os crimes contra a administração em geral. Vamos dar sequência. Sonegação de contribuição previdenciária. E vamos fazer uma introdução no que concerne aos crimes praticados contra a administração pública estrangeira. Dia 29 de outubro, trabalharemos ação ativa, transação internacional, tráfico de influência em transação comercial internacional e o funcionário público estrangeiro. Dia 5 do 11, trabalharemos os crimes contra a administração da justiça, reingresso de estrangeiro, expulso, a denunciação caluniosa, a comunicação falsa de crime ou de contravenção, falso testemunho ou a falsa perícia, coação no curso do processo, quando o processo está em andamento. Finalizando, nós vamos ter aí a semana da segunda VA, entre os dias 9 e 14 de novembro. Aí a gente continua dando sequência aos crimes contra a administração da justiça. Fraude processual, exercício arbitrário das próprias razões, favorecimento pessoal e real, abuso de poder, fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, evasão mediante violência contra a pessoa, arrebatamento de preso. Dia 26 de outubro, vamos conversar a respeito do motim de presos, patrocínio infiel, simultâneo, tergiversação, sonegação de papel objeto de valor probatório, exploração de vestígio, violência ou fraude em arrematação judicial. E vamos conversar, vamos finalizar aqui os crimes contra as finanças públicas. Depois, se vocês derem uma olhada, a parte especial do Código Penal, ela fecha aqui, no dia 26 do 10. Nós trabalharemos, assim, todos os artigos, e se eu puder acrescentar mais alguma coisa, eu estou aqui para acrescentar. Dia 3 de dezembro, eu separei para a gente conversar a respeito da Lei
das contravenções penais. Tá? Ela está lá na nossa ementa e ela é muito importante porque por que não é chamado crime? Porque é chamado contravenção penal, né? Então, assim, vou trazer alguns apontamentos, algumas penas principais, né? Lembrando que a gente já tem aquela base, né, do que são penas, como funciona a dosimetria, mas sempre eu vou estar nas aulas trazendo à memória, né, esses conceitos, esses apontamentos, para que a gente não se perca e entenda, compreenda a lei das contravenções penais. Vamos estar trabalhando não só essa parte introdutória, né, essas características, mas eu quero trabalhar, sim, eu não sei se a gente vai conseguir trabalhar toda a lei de contravenções penais devido ao nosso tempo, mas alguns crimes eu faço questão de mencionar e de trabalhar com vocês, que são as vias de fato, porte de arma, falta de habilitação para dirigir veículo automotor, jogo do bicho. E vou fazer esse contrassenso, né, entre crime e contravenção penal. Fechamos, né? Esse é o meu objetivo. Fechamos aqui a matéria para a terceira VA, que está prevista entre os dias 14 a 19 de dezembro. Como sempre, estarei à disposição para trazer uma devolutiva, fazer o encerramento do semestre. Quais são os procedimentos que a gente vai usar agora nessa modalidade virtual, né? Totalmente diferente. Então, aula expositiva, dialogada. Quero tentar fazer sempre um link entre um assunto e outro. Sempre estar retomando o conteúdo anterior. Por que isso? Para que a gente tenha, na verdade, uma linha do tempo, né? Para que a gente venha conseguir trabalhar todos os assuntos de uma forma coesa, de uma forma tranquila, né? Mas com muito respeito a toda a parte especial e a penal extravagante também, que a gente vai conversar. Algumas súmulas, alguns assuntos importantes. Estudo de caso, né? Vamos fazer estudos de caso juntos. Vou também trazer para vocês fazerem depois, né? Nós temos aí esse TBL, que é uma inovação, e a gente ainda não tem ele dentro da plataforma, mas quando a gente for usar ele, eu vou estar conversando com vocês e explicando, tá? Mapa conceitual, né? Vamos ver se a gente consegue aí, talvez lá para o final, trabalhar com pelo menos em uma aula, um seminário. Vamos ver se a gente consegue isso, né? Porque a instituição está tentando aí organizar uma plataforma que dê para separar grupos. Então, vamos ver se a gente consegue. E claro, o seminário e o trabalho em grupo. E, enfim, né? E utilizar também tecnologias de informação e comunicação. Não sei se vocês chegaram a utilizar o Socrative já, mas eu já usava ele de forma presencial antes, em algumas turmas. Então, aqui fica melhor ainda para estar usando ele, porque funciona mais ou menos assim. A gente cria uma sala e nessa sala eu coloco questões. Eu faço um banco de questões dentro do Socrative. E aí eu disponibilizo para vocês, vocês fazem esse teste ali próximo à VA, né? Porque aí dá para a gente ter um conteúdo maior, para que vocês possam fazer uma aferição também com relação ao conteúdo aprendido. E ao final, vocês verificam a pontuação e olham os acertos e os erros. Então é muito bacana. Trabalharemos com vídeos, claro, filmes, eu vou indicar aí um ou outro filme ou série para que vocês possam, claro, quem tiver tempo, quem tiver interesse de assistir, claro que tenha, lembrando que tenha, né, uma correspondência com o assunto. Utilizaremos essa plataforma Moodle
né, com vídeo do YouTube, com vídeo aula. Eu particularmente uso mais o vídeo aula, em que eu ministro mesmo, fluxograma, imagem explicativa, infográfico, linha de tempo, enfim, dentre outros que estão à nossa disposição. Vou estar sempre indicando a referência bibliográfica a cada aula, como eu disse para vocês. Vai ser inserido lá qual é a referência, né, que a gente se utilizou. Então, irei remeter, né, a leituras de alguns capítulos, de algumas páginas. Trabalharemos com algumas figuras, né, alguns documentários, né, alguns artigos. E vamos, claro, ter que usar o computador, o celular e a internet, né? Processo avaliativo. Chegou onde eu queria, né? Como que vai ser a avaliação? Tivemos pouca mudança, na verdade. A nossa VA, claro que a nossa nota de primeira VA, ela será pontuada de 0 a 100. A composição da nota, ela será atribuída da seguinte forma. A VA teórica, que é essa primeira VA, essa segunda e essa terceira, ela valerá, essa primeira VA aqui, de 0 a 50 pontos. E ela vai ser online, né? Até que restabeleça, né, esse trabalho remoto, essas aulas remotas, que nós estamos aí, na verdade, nós estamos sendo submetidos. Então, de 0 a 50 vai ser a VA. As atividades, avaliações, vai ser de 0 a 50, né? O restante dos 50. E como que vai ser essas outras avaliações, né? Além da prova, extra prova, vamos dizer assim, extra VA. Nós vamos ter o questionário aula por aula. Cada questionário que nós iremos disponibilizar para vocês, né, valerá de 0 a 2 décimos, tá? Então, ao final, nós vamos ter 6 encontros antes da primeira VA. 6 vezes 2, 2 vezes 6, 12, né? Então, vão dar o quê? Esses questionários todos, nós vamos ter um total de 12 pontos. Outras atividades, né, a critério da disciplina. Aqui, nós vamos trabalhar, nós podemos ter aí ou um Socrative, né, algumas questões ali dentro do Socrative, que poderão valer aí de 0 a 30. Né? Se a gente tiver o seminário, se nós tivermos essa possibilidade, valerá de 0 a 38 pontos. Enfim, uma atividade. Meu desejo é que fique numa atividade só, para que não haja, né, muitas atividades além daquelas que já estão programadas. Então, a média da primeira VA, ela vai se dar, né, da somatória da primeira VA, 50 pontos, mais o restante dos 50 pontos, que será distribuído entre o questionário aula por aula e outras atividades, tá? Segunda VA terá o mesmo formato, terceira VA também no formato. Essas 3 VAs, né, há possibilidade de avaliação substitutiva, claro. Só que o prazo ele deve ser respeitado. O prazo continua de 3 dias a contar da data de cada avaliação, tá? Claro que com a respectiva documentação comprobatória. E essa solicitação, como nós estamos nesse momento aí remoto, ela deverá ser feita através do liceu, tá? De forma realmente obrigatória.
Nessas 3 VAs, né, há possibilidade também do pedido de revisão, que também vai ter o mesmo prazo, tá? Também é importante relembrar aqui a importância da participação, né? Eu sei que não está sendo fácil para vocês, essa questão às vezes da instabilidade da internet, enfim. Mas, né, esse afastamento, porque a gente não está juntinho, né, em sala, mas nós estamos aqui realmente no sentido de que haja uma real frequência de todos, né, assim, da maioria, e eu estarei aqui sempre nos nossos horários, à disposição de vocês. A aula, no momento da nossa aula síncrona, quanto depois também para tirar alguma dúvida, tá? A nossa bibliografia. Nossa bibliografia básica não tem como a gente mexer, porque está prevista no projeto do curso. Então, por isso que você vê lá o Damásio de Jesus de 2002, você vê um manual do Mirabete de 2013, né? Você vê o Bittencourt de 2006. E a complementar segue no mesmo sentido. A gente percebe aí o Adalberto de 2009, o Fernando Costa de 2012, né? O Alberto Franco de 2007, Rogério Greco 2011, o Walter de 2010. Né? Professora, posso estudar, posso ter como referencial essa bibliografia? Claro que pode, mas eu destaco mais uma vez que aula por aula eu vou estar apresentando uma referência. E como a gente está trabalhando parte especial, não é bom a gente trabalhar com uma doutrina de 2006, uma doutrina mais antiga. É bom nós estarmos trabalhando com um livro de direito penal, parte especial, mas mais novo, tá? Então, essa é a minha indicação. E aí eu vou estar passando para vocês a experiência mesmo, aula por aula. Após, né, toda essa apresentação do nosso plano, eu queria saber de vocês, com relação ao sistema de avaliação, com relação à distribuição do conteúdo, que realmente à disposição de vocês para saber em trazer alguma reclamação, enfim, ou tirar alguma dúvida. Ok? Todo mundo? A Fernanda está com o áudio ligado. Fernanda, tudo ok? Cristiane, Oi. só uma dúvida. Então, as suas aulas serão pelo Zoom? Eu conversei com o representante, Jussara, de vocês. Ele disse que gosta muito do Zoom. Vocês estão acostumados com o Zoom. Eu até falei para ele se vocês querem trabalhar com o Google Meet. Ele disse que vocês preferem o Zoom. É verdade? Jussara? Oi, eu não entendi o finalzinho. Você parou no Google Meet. Ah, tá. Então, o que que acontece? O representante de vocês me falou que vocês preferem o Zoom. Aham, a gente nunca trabalhou com o Google Meet, não. Uhum. Já, né? Isso, nós trabalhamos com o Zoom mesmo, no período passado. Tá. E é isso. E você, pode falar, Jussara, você tem vocês têm alguma objeção quanto ao procedimento? Não, eu gosto do Zoom. Eu acho válido essa questão de
de ter um contato como se fosse Presencial. a sensação de estar presencial, isso. Eu gosto dessa possibilidade que o Zoom oferece. Aham, aham. Ô, professora, boa noite. Boa noite. Quem está falando? É o Luiz Fernando. Oi, Luiz Fernando, tudo bem? Joia. Te perguntar, já que Hum, as aulas vão ser pelo Zoom, tem como poder fazer que nem as outras pessoas faziam? Eles gravavam a aula e jogavam no Ava. Porque eu sim, trabalho até 6 horas, até que eu leio o que tem para ler e faço o que tem para fazer. tá. Isso é muito bom mesmo, que às vezes não dá para assistir a aula no momento e aí a gente assiste no momento oportuno. Claro. Jussara e Luiz Fernando, vou responder para vocês dois aqui. O que que acontece? Eu sei que às vezes tem alguma instabilidade também na internet, né? Então, às vezes eu estou falando, Nossa, Cristiane, tem alguém que tá com o áudio ligado, não tá dando para te ouvir direito. deixa eu ver aqui quem é. Pronto. Então, Jussara e Luiz Fernando, o que que acontece? Eu não tenho nenhuma objeção com relação a estar na sala de aula, né? Na quinta-feira, dar a nossa aula e deixar ela gravada para vocês, não. Eu não tenho nenhuma objeção quanto a isso, tá? Comigo, tudo ok, Não, ótimo, ótimo. tá? Só que, Jussara e Luiz, é importante eu estar aqui em sala, até mesmo porque as nossas aulas, elas são remotas, né? Então, assim, meu desejo é que todos estejam no mesmo momento, no dia da nossa aula, nesse horário. Mas, se não der, eu estarei, claro, que eu estarei disponibilizando o link para que vocês possam assistir, tá certo? Professora, Oi, Samara. oi, tudo bem? E Joia. em relação à presença, como vai ser atribuída a presença? Vai ser por login no Ava ou vai ser pelo Zoom mesmo? Olha, eu acredito que vai ser a participação de vocês nessa nova plataforma do Moodle, porque mudou poucas coisinhas. Vocês vão ver que ficou melhor o Moodle do que desse agora, inclusive em função até de relatórios mesmo, tá? Ah, tá, entendi, obrigada. Deixa eu te falar outra coisa, que eu acho que eu esqueci. Nós vamos ter essas questões que vão valer 2 décimos, não é isso? Isso. Né? 2 décimos cada aula. Então, essas que vão somar 12 pontos. Então, essas questões, elas, assim, nós tivemos uma reunião e nos foi informado, Samara e colegas, que o aluno, assim, preferencialmente, ele deveria fazer no dia da disciplina, tá? Mas, assim, no máximo, assim, tentar fazer no dia. Se não